tarde, irmãos e irmãs. Eu sou a Amanda. Eu sou Oswaldo. Somos agentes da Pastoral Familiar. Estamos aqui hoje para mais um encontro do Hora da Vida, que traz como tema Caminhada pela Vida, Luz de Deus. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, no quinto encontro, faremos a reflexão da luz de Deus sobre a vida. Após nosso encontro, faremos uma caminhada com as velas acesas, lembrando-nos da importância da defesa da vida em todas as suas fases. Peçamos a Deus que guie esse momento e que possamos estar atentos a tudo que nos diz o magistério da Igreja para nosso aperfeiçoamento de cidadãos brasileiros que contribuem para uma vida proveniente da justiça e do bem comum. Oração inicial. Senhor Deus, nosso Pai, que por amor enviaste vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, para nos dar vida plena. Olhai para nossas vidas fragilizadas e ameaçadas por uma cultura de morte, querendo roubar nossa esperança. Que o vosso Espírito Santo nos impulsione a sermos famílias missionárias na construção do vosso reino, promovendo e defendendo a vida, desde a concepção até seu fim natural. Com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, agradecemos o dom da vida e nos comprometemos em cuidar de todos os que nos foram confiados, na mesma medida da vossa compaixão. Amém. Ouçamos agora o que a palavra nos diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O ladrão não vem para furtar, senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebendo a realidade, Jesus nos alerta que a vida seria ameaçada pelos falsos profetas que nos rodeiam de forma sedutora e convincente, mas ao contrário desta corrente que nos afunda muitas vezes para a cegueira da cultura da morte, Jesus nos promete que há vida e vida em abundância, pois ele venceu o mundo e estará conosco até o fim dos tempos. Mas a vida plena e em abundância depende de uma sociedade justa. E nem sempre a justiça chega graciosamente entre nós, pois, como vimos, o ladrão age sorrateiramente. A defesa da vida depende de nosso testemunho e do nosso posicionamento em todos os níveis e situações. De nada adianta a nossa atuação firme e decisiva apenas dentro de nossa paróquia e comunidade. Precisamos nos posicionar e defender em todos os ambientes o Evangelho da vida. Assim, o magistério da Igreja nos chama a anunciar o Evangelho da vida, de celebrá-lo na liturgia e na existência inteira, de servi-lo com as diversas iniciativas e estruturas de apoio e promoção. Somos enviados como povo. O compromisso de servir a vida incumbe sobre todos e cada um. É uma responsabilidade tipicamente eclesial, que exige a ação concertada e generosa de todos os membros e estruturas da comunidade cristã. Mas a sua característica de dever comunitário não elimina nem diminui a responsabilidade de cada pessoa.
a quem é dirigido o mandamento do Senhor, de fazer-se próximo de todo homem. Vai e faz tu também do mesmo modo. Oremos à Santíssima Trindade pelo discernimento de nossas palavras, serenidade de nossas atitudes, perseverança de nossas ações e fortalecimento de nossa fé em defesa da vida, em todas as fases de todas as formas. A todo ser humano, desde a sua concepção até a sua morte natural, deve reconhecer-se a dignidade de pessoa. Esse princípio fundamental que exprime um grande sim à vida. O ser humano deve ser respeitado e tratado como pessoa desde o momento da sua concepção. E por isso, desde esse momento, deve-se-lhes ser reconhecidos os direitos da pessoa, entre os quais, e antes de tudo, o direito inviolável de cada ser humano inocente à vida. É convicção da Igreja que tudo que é humano é acolhido e respeitado na dimensão da fé. Por isso não há contradição entre a afirmação da dignidade e da sacralidade da vida humana. Como ser imagem de Deus, quando pensamos na violência contra a vida de milhões de seres humanos, especialmente crianças, constrangidos à miséria, à subnutrição e à fome por causa da iníqua distribuição das riquezas entre os povos e entre as classes sociais. Como ser imagem de Deus na violência das guerras, aos escandaloso comércio de armas, que favorece a tantos conflitos que ensanguentam o mundo. Como ser a imagem de Deus na sementeira de morte que se provoca com imprudente alteração nos equilíbrios ecológicos, com a criminosa difusão da droga, ou com a promoção do uso da sexualidade segundo modelos que, além de serem moralmente inaceitáveis, acarretam ainda graves riscos para a vida. É impossível registrar de modo completo a vasta gama de ameaças à vida humana. Tantas são as formas abertas ou camufladas de que se revestem no nosso tempo. Se isso ainda não bastasse, o homem se ilude pensando poder apropriar-se da vida e da morte. Uma trágica expressão de tudo isso encontramos-la na difusão da eutanásia, ora mascarada, ora feita abertamente e até legalizada, para além do motivo de presunção de compaixão diante da dor do paciente. Às vezes pretende-se justificar a eutanásia para evitar despesas improdutivas para a sociedade. Propõe-se assim a supressão dos recém-nascidos defeituosos, dos deficientes profundos, dos inválidos, dos idosos, sobretudo quando não autossuficientes, e dos doentes terminais. Reivindicar o direito ao aborto, ao infanticídio, à eutanásia e reconhecê-lo legalmente equivale a atribuir à liberdade humana um significado perverso e iníquo, o significado de um poder absoluto sobre os outros e contra os outros. É a morte da verdadeira liberdade. Esse horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos plenamente conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte dele, como a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida. Medo
Depois de a gente escutar o que a palavra diz, né, e de um momento de reflexão, depois de refletirmos sobre a importância da vida plena segundo as próprias palavras de Jesus e aprendermos pelo magistério da Igreja sobre as várias formas de atentado à vida, partilhemos nossas opiniões respondendo às seguintes perguntas. Em nossa vida cotidiana, nos atentamos às formas veladas de ataque à vida? As diversas formas, a violência que a mulher sofre em casa, as crianças que passam fome, aos deficientes que muitas vezes são privados de ter uma vida plena. Não só temos também a questão do aborto. A gente tem realmente consciência de todas essas formas de ataque à vida humana? E também, desde as pequenas coisas, como no dia a dia, aquela novela que a gente assiste, que estimula tais práticas, que a gente considera normal e, de certa forma, a gente está sendo educado através dos meios de comunicação para aceitar esse tipo de ato como normal. E é isso que o mundo quer para a gente. Como a gente leu no Evangelho, Jesus nos fala que o ladrão, ele vem de forma sorrateira para querer nos derrubar, para querer nos roubar. Esse tipo de prática não vai ser mostrada para a gente de uma forma ruim, vai ser mostrado como uma resolução de problemas. Mas quem somos nós para decidirmos a melhor forma de resolver nossos problemas? Tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus, porque Ele nos dará a graça de superar todos os nossos problemas sem que a gente atente contra a vida. Dentro dos meios sociais em que circulamos, estamos dispostos a defender a vida nos apoiando na palavra de Deus e no magistério da Igreja, mesmo que isso não seja unanimidade na sociedade? A gente vê que muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas, têm vergonha de defender o que a palavra de Deus nos traz. Muitas vezes não questiona, vê todos aqueles comentários em redes sociais e não toma um posicionamento a favor da vida, de acordo com o que a igreja nos orienta a fazer. E também a gente tem que ver que, por mais que a gente não tenha muito costume de ler a palavra de Deus, de ir às missas, de receber os sacramentos da igreja, a gente não pode ter essa vergonha. Sabemos que existe toda uma questão que os meios sociais mostram que ser religioso é ser antiquado, que falar de Deus nas suas rodas de amigos é coisa de antigamente, é coisa atrasada. Mas a gente vê que quem se atém a Deus, quem tem a palavra de Deus como guia para a sua vida, não passa por esses problemas que a gente vê muito hoje no dia a dia, como um problema de depressão, como consumismo, como supervalorização das coisas do mundo. A gente tem que ter Deus não somente dentro da igreja ou dentro da nossa casa. A gente tem que ser testemunho de Deus na nossa vida também para o povo, para os que nos rodeiam. Porque assim, a gente sendo testemunho de vida, a gente de certa forma pode estimular com que essas pessoas também queiram nos imitar, não dizendo que a gente é santo, mas nos imitar numa caminhada de busca dessa santidade, que todos nós queremos ser santos, mas somente Deus julgará nossas ações quando morrermos para dizer se seremos ou se formos ser santos ou não. Ou seja, não devemos ter vergonha de falar de Deus nos meios que nos rodeiam, na nossa escola, no nosso trabalho. Nunca devemos ter vergonha de defender a vida, pois nós não estamos fazendo nada de errado, muito pelo contrário, nós estamos fazendo a missão de Deus na terra. Façamos agora as nossas preces. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que comunguemos com vossa vontade na construção de um reino de paz e fraternidade, onde o brilho de vossa luz ilumine as consciências para os valores da vida. Rezemos. Senhor, dai-nos a vossa luz. Senhor, elevai-nos o pensamento para identificarmos a essência da vida, especialmente da vida humana, que, participando da ecologia integral, precisa ser protegida, preservada e valorizada da sua concepção ao seu fim natural. Rezemos. Senhor, dai-nos a vossa luz. Senhor, iluminai-nos a memória para recordarmos aqueles que nos deram a vida, a fim de que nos comprometamos no dia de hoje com as vidas que nos são confiadas. Rezemos.
Senhor, dai-nos a vossa luz. Senhor, auxilia-nos a reconhecer os nossos dons por vós concebidos. Todavia, concedei-nos semelhante amparo e sabedoria, para melhor colocá-los em prática, segundo a vossa luz, rezemos. Senhor, dai-nos a vossa luz. Como esse subsídio da hora da vida, ele traz algum compromisso, certo? Então, façamos o nosso compromisso. Compromisso pedindo a luz de Deus para todos os não nascidos, inocentes, doentes, excluídos e marginalizados que não conseguem viver abundantemente a vida ou delas são privados. Oração final. Nós vos louvamos, Senhor, Deus da vida. Benditos sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da vida humana, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos e todas que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por todos os nascituros, as crianças, os jovens, adultos e idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. Amém. Chegamos ao fim do nosso encontro e tendo como reflexão principal que sejamos sempre a favor da vida e que não tenhamos vergonha de defender a vida e de defender a palavra de Deus e de defender o que a igreja nos traz. Amém? Amém. Obrigado pela atenção, tenham todos um ótimo dia e amanhã teremos mais um encontro, mais uma reunião. Que Deus os abençoe e Maria os guarde.